Olá, vamos relembrar o que meditamos até agora. Num primeiro momento, Deus criou o homem para ser seu filho, para ter um relacionamento intenso com o homem. Ele vislumbrou um projeto eterno, maravilhoso, ser uma família com o ser humano, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E família fala de relacionamento, fala de uma estrutura de unidade com Deus e uns com os outros. Muitos filhos revela também o desejo de Deus com quantidade, muitos expressando a sua glória. E semelhantes a Jesus, revela a qualidade que Deus sempre esperou do homem. Filhos santos e amorosos como Jesus. Esse é o DNA de Deus. E aí vem o segundo momento da história. O homem caiu violentamente do propósito para o qual fora criado, resolvendo assumir o seu próprio destino. Caiu porque duvidou de Deus, do seu caráter, do seu amor, das suas intenções para com a humanidade. E aí resolveu fazer a vida do seu jeito, sendo independente de Deus. O homem pecou gravemente e se afastou da vida, assumindo a condição de morte. E aí vem o Evangelho, as boas notícias de Deus para o homem. Ele sabia que o homem cairia em pecado, ele sabia que o homem se desviaria do seu projeto original. Então ele preparou um caminho, o seu amor percorreu a mais longa e dura trajetória a fim de restaurar o homem caído ao seu projeto original. E é aí que entendemos o porquê precisamos de Jesus. Jesus é uma parte do ser divino que se esvaziou, assumindo a forma de homem. E como o homem foi dependente, diferentemente de Adão, Jesus é o segundo Adão, viveu inteiramente o propósito eterno de Deus para o homem. Ele morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Ele ressuscitou e foi exaltado. E com a sua ressurreição e a sua exaltação, ele abriu a porta e nos capacita a andar por um caminho que aponta para o alvo glorioso do seu propósito eterno. Sim, Jesus é a porta, o caminho e o alvo de nossas vidas. E aí surge a pergunta: o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer diante dessa revelação tão grandiosa acerca de Deus? Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37 e 38. Bem, segundo o texto que nós meditamos agora, é isso que nós devemos fazer para entrar no reino de Deus. Essa é a nossa parte. Arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo é o que nós devemos fazer, é a porta do reino de Deus. Primeiro, arrependimento. No grego, metanoia significa mudança de mente, mudança de atitude interior. Como você sabe, nós meditamos anteriormente no capítulo 2, você e eu, como filhos de Adão, já nascemos espiritualmente corrompidos, com o coração cheio de pecado, que é a incredulidade e a independência de Deus. Como vimos, o homem resolveu ser o Senhor e ser o Deus de si mesmo, andando como quer, fazendo o que bem quer da vida, segundo o seu próprio conceito, em busca de satisfazer unicamente a si mesmo. Tornou-se, portanto, um ser orgulhoso, egoísta, tudo que faz, tudo que quer, tudo que é, gravita em torno de si mesmo. Seja a vida familiar, seja a vida financeira, sexual, amizades, vida religiosa, pensamentos, convicções. E como resultado, tudo se encontra em completa desordem. O coração está quebrado. O eu está no centro, sentado sobre o trono do coração, reinando. Quando acontece o arrependimento, o homem muda completamente de direção. Ele sente profundamente a dor por estar distante de Deus. E aí resolve dar uma volta de 180 graus na sua vida. Ele se entristece profundamente com a sua condição de pecado. E aí decide mudar de mentalidade, decide mudar de perspectiva acerca de si e da vida. Antes ele duvidava de Deus, duvidava do seu amor, duvidava do seu caráter, duvidava das suas intenções. Agora ele passa a
confiar em Deus. Isso é fé, é a fé do tipo que entrega-se, se rende totalmente ao governo do Pai. Ou seja, antes ele era independente e agora passa a depender, se render ao governo de Deus, ao reino de Jesus Cristo, fazendo agora não mais a sua vontade, mas a vontade de Jesus, a vontade do Pai. O coração do homem estava entenebrecido no pecado, duro. Todas as coisas giravam em torno dele. Agora é diferente, o coração se torna flexível, ensinável, coração de discípulo. O homem passa a ter Jesus reinando no centro do seu coração. E todas as coisas agora se estabelecem na mais completa e harmoniosa ordem. Ao invés do orgulho, o homem aprende a humildade com Jesus. Ao invés do egoísmo, de pensar exclusivamente em si, ele resolve aprender o amor, a pensar no outro, a dar a vida pelos outros. Portanto, o arrependimento é uma mudança que começa de dentro para fora. É um tipo de fé tremenda que salva o homem. Por quê? Porque é o filho dizendo ao pai: Pai, a partir de agora não vai ser mais do meu jeito. Eu resolvo confiar inteiramente no Senhor. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Tu vai cuidar de mim e eu quero depender de ti. Não vai ser mais do meu jeito, não vai ser mais segundo o que eu penso, o que eu acho, mas agora é segundo a tua vontade. Eu me rendo a ti. Venha sobre mim o teu reino. Faça a tua vontade, aqui na terra, no meu coração, como é feita no céu. Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, do 9 ao 10. Segundo, batismo nas águas. Segundo a palavra de Deus, o batismo é muito mais do que um banho. Sim, é uma realidade espiritual. O batismo expressa a nossa união com Cristo. Eu vou tentar ilustrar isso para você. Aqui está você e aqui está Jesus. O batismo é a sua união com Jesus. É você em Jesus. De sorte que tudo que aconteceu com Jesus passa a ser a sua realidade de vida. É a tua identificação, é a nossa identificação completa com Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição. Nossa identidade, a partir de agora, estamos em Jesus, em Cristo. Sua cruz é a nossa cruz. A sua morte é a nossa morte. A sua ressurreição é a nossa ressurreição. E a sua exaltação é a nossa exaltação. Mateus 28, 19. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Gálatas 13, 27. Porque todos quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E Romanos 6, do 3 ao 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E aqui vai uma observação. Sendo o batismo algo tão importante, uma expressão visível de uma realidade espiritual gloriosa, que é a nossa união com Cristo, por que tantos demoram para se batizarem? Algo assim não pode ser adiado. O batismo bíblico sempre foi imediato, após o arrependimento. Está na porta do reino de Deus. Pense sobre isso. E como é que a gente vai conseguir viver segundo a vontade de Deus daqui para frente? Vencendo, se apossando da vitória que já nos foi dada na cruz e na ressurreição de Cristo Jesus. Como a gente vai vencer o mundo, a carne e os poderes malignos que investem contra a nossa vida daqui para frente, nessa caminhada? Com que poder? E aqui vem a resposta: recebendo o dom do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é dupla. Ele trabalha dentro de nós, em nós, produzindo o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito, transformando o nosso interior, nos fazendo mais amorosos, humildes e por aí vai.
santos, também trabalha através de nós, usando dons que Ele nos concede para abençoar outras pessoas, para curar, para ajudar outros, para ensinar outros. Ou seja, dons que servem para uma obra específica. É Deus trabalhando através de nós. Portanto, se nós crermos em Jesus e bebermos das águas que Ele tem para nós, dentro de nós se fará uma fonte. Isso é o Espírito dentro de nós, uma fonte a jorrar para a vida eterna. A obra dentro de nós e também a obra a partir de nós. E Ele também diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é apenas fonte, não é apenas o Espírito trabalhando dentro de você, mas agora Ele também trabalha a partir de você, abençoando muitos outros em muitos outros lugares. Vão receber a vida de Deus que está em você. É a obra do Espírito Santo através de você. Mas na frente a gente vai estudar isso com mais calma. Mas pense nesses versículos que eu vou mostrar agora. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. João 4,14. E João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No próximo vídeo nós iremos meditar sobre o glorioso chamado para seguir Jesus, para ser seu discípulo. Até lá então, Deus te abençoe.